Tudo bem, Henrique? Tudo beleza, Tudo bem, Mário? Maravilha. Henrique Serra, como é que você está se virando na Prefab sem esse maluco que está queixando? Professor Henrique Serra. Professor Henrique. Professor Porque Henrique quando Serra. o Mário me falou que se afastou da Prefab para tocar a campanha, eu disse assim, rapaz, o Henrique deve estar muito feliz, cara. Que isso. Ele enche o teu Com saco, né, certeza, Ginaldo? não tenha dúvida. O Mário é sempre a garantia do processo estar azeitado, né? De que o processo está sendo feito da melhor maneira possível. Por isso que o Mário diz que você é amigo dele. Depois eu É pagar meu o amigo. shopping. Por Opa! isso você diz que é amigo dele. Cara, e aí? Uma coisa que me preocupa muito, aí é bom conversar a gente aqui, é a maneira com que se faz pesquisa. Porque a pesquisa ela tem 1000 maneiras de fazer. Então, por exemplo, quando você faz uma pesquisa e não coloca todos os candidatos, você distorce a pesquisa. Quando você vai para o campo no dia errado, você distorce a pesquisa. Quando você não escolhe a amostra correta, você distorce a pesquisa, não é isso? Exatamente. E uma das coisas que eu fico feliz com a Prefab, independente de estar vocês lá e tal, é que vocês tomam todos esses cuidados. Né? Por quê? Porque quem faz estratégia, quando lê uma pesquisa errada, toma a decisão errada. É igual um médico quando lê um diagnóstico errado. Você vai fazer um exame no laboratório, chega lá, o laboratório faz o exame errado, aí vem para o médico passa o remédio errado, o cara morre com o remédio errado ou não se cura com o remédio errado. Prefab, como é que andam as coisas lá? Então, Jackson, aquilo que a gente fala, que você acabou de dizer. A pesquisa é exatamente como um exame. Né? Você tem principalmente um exame de imagem. Né? Você vai lá para ver qual é o problema, o que está acontecendo naquela determinada região do seu corpo. Né? Então, ali a gente identifica tudo que pode estar acontecendo e leva para o médico, leva para o estrategista, leva para quem nos contratou, o que é que está acontecendo naquele momento, naquele local. Né? Então, essa é a nossa preocupação de levar a informação fidedigna para que se possa tomar as atitudes necessárias dentro desse processo. E essa responsabilidade é muito grande, muito grande. Voltando para o campo da política, é uma redefinição, às vezes, de uma estratégia. Né? A própria, não só a quantitativa, né, que a gente faz, mas a quali também, que define os rumos de uma campanha, ela é primordial para que a estratégia seja bem feita, bem organizada e que se possa ter o sucesso dentro do processo eleitoral. Então a gente entende a nossa responsabilidade dentro desse jogo. Né? É muito melhor o remédio amargo do que um diagnóstico falso. E é isso que às vezes a gente entrega. Às vezes a gente entrega um remédio amargo, mas é o que está acontecendo naquele momento. Eu sou testemunha disso. Eu tenho clientes que vocês me entregaram remédio amargo e no final ele se curou. É isso, exatamente Agora, isso. Henrique, fala um pouco dos instrumentos de segurança da Prefab, né? Porque muitas pessoas, os brasileiros têm muita desconfiança do Instituto de Pesquisa, né? Se você pudesse falar um pouco dos bastidores, dos instrumentos de segurança para garantir a exatidão da pesquisa, né? A transparência da pesquisa, se você pudesse falar. Então, além da gente tentar trabalhar bastante o pesquisador, né, instruir ele, treinar, capacitar, a gente tem um staff, né, de checagem, de tratamento desses dados, entendeu? Então, o que a gente faz normalmente? Quase todo instituto, ele trabalha com algo em torno de 20% de checagem do material que é coletado. Se eu falar que a gente checa mais de 80% do material, as pessoas não acreditam, mas é verdade. Mais de 80% do material que a gente recebe, a gente checa. Então, por isso que eu acho que a gente até está desmistificando para muita gente essa questão de pesquisa para o entrevistado. Porque todo mundo fala, pesquisa é história, eu nunca fui entrevistado, eu nunca ouvi falar de um amigo meu que tenha sido entrevistado numa pesquisa política. A gente entrevista e esse amigo é contactado para saber se realmente teve a entrevista, se foi naquele local, se foi naquele horário, né, se as perguntas foram aquelas que ele respondeu. Né? Então, esse instrumento que a gente faz de checagem, primeiro nos garante dados fidedignos e depois, até para o próprio mercado e para as próprias pessoas, elas vão entendendo que pesquisa precisa ser sério, que é confiável, que os institutos que estão trabalhando com esmero fazem isso da melhor maneira possível. Eu acho que esse é o padrão que a Prefab atua, trabalha e
até torce para que outros institutos que estejam no mercado sigam esse exemplo. A gente sabe que durante muito tempo o brasileiro, de uma forma geral, sempre foi muito desconfiado com pesquisa, né? Eu acho que não dá mais para isso, né? Estão tentando até modificar algumas regras no Congresso, né? Até engessar um pouco o processo de pesquisa. Por quê? Porque os resultados, muitas das vezes, eram muito díspares da realidade que acontecia. Óbvio que um cenário muda, a gente acabou de falar aí, o Witzel tinha 1%, faltando poucas semanas para acontecer a eleição, e ele foi eleito governador. Então isso seria, os institutos erraram, o cara estava com 1%? Não, existe um fenômeno político e eleitoral que o levou. Então isso aí é importante que as pessoas entendam que existem esses fenômenos, as estratégias políticas, né, o rearranjo, é natural. E às vezes não dá tempo para uma pesquisa captar esse fenômeno, às vezes em uma semana. Às vezes a pesquisa foi uma semana atrás e a pesquisa, principalmente a quantitativa, ela vai captar aquele momento exato em que ela foi feita. Eu que sou usuário de pesquisa como estratégia, né, porque eu trabalho com a estratégia, eu sempre tomo esse cuidado. Quer dizer, a pesquisa ela dá informação. Ela dá informação para mim e ela dá informação para o estrategista do meu adversário. Então, quando você recebe a pesquisa, o cara que está do outro lado, ele diz assim, eu vou ter que mexer nessa pedra, esse jogo não está indo bem, eu vou puxar o cavalo para cá. Aí, na segunda pesquisa, já tem um outro cenário, porque é uma disputa, os adversários estão disputando. Quando você chega no dia da eleição, que é a grande pesquisa, é a pesquisa que confiável, com 100% de margem, né, de acerto, é a pesquisa da eleição. O eleitor está indo votar, é uma outra mexida nesse tabuleiro. É uma outra mexida. Eu, por exemplo, fiz uma campanha uma vez numa cidade interior e que o prefeito perdeu a eleição no dia da eleição. Eu estava do outro lado. Nós ganhamos surpreendentemente, eu não sabia que ia ganhar. Por que nós ganhamos a eleição, o cara perdeu a eleição? Porque choveu muito durante a semana. A cidade encheu. E não tinha nem como fazer pesquisa, irmão, porque não tinha como levar a gente para a rua. Aquela chuva mostrou à população o seguinte, cara, esse cara é um péssimo prefeito, vou votar no outro. Acabou. A pesquisa não é certeza de resultado, né? O Mário sempre fala isso, não é certeza de resultado. A pesquisa é um sinalizador, está dizendo, você está indo por aqui, muda para cá. Está indo aqui, muda para lá. Tem candidato que não. Ele diz assim, a pesquisa está dizendo que ali está errado. A pesquisa está errada, joga fora. Agora, professor Henrique Serra, você é pós-graduado em opinião pública, né? Um cara que está em pesquisa há muito tempo. Recentemente, eu me desliguei da Prefab para poder me dedicar ao marketing político. Você assumiu o meu lugar como diretor. Eu queria saber, assim, a Prefab existe oficialmente há 2 anos, né? Entrou na eleição de 2020. Mas a gente sempre fez pesquisas para trás dentro do núcleo da LabPop. Então, é uma experiência aí de quase 10 anos de pesquisa, né? Muito mais na qualitativa, né? E de 2020 para cá, muito forte na quant também. Eu queria saber de você o seguinte, nesse convívio todo, na LabPop, na Prefab, que ensinamentos você conseguiu ter, mesmo com a sua experiência, sua larga experiência, que ensinamentos você teve dentro do grupo? Primeiro que nem todo mundo tem oportunidade exatamente de trabalhar num grupo tão diversificado como é o grupo LabPop, né, que oferece ferramentas diversas para que a gente possa trabalhar os nossos clientes de uma forma geral, né? A gente fazia estratégia, a gente tem pesquisa. A gente tinha assessoria de imprensa, a gente tinha pesquisa. A gente tinha estratégia, a gente falava de música, né, de uma forma geral, por exemplo, né, na gestão da vida de artistas, a gente tinha experiência de ter pesquisa, a gente tinha experiência de ter estratégia, a gente tinha grupo de assessoria de imprensa. Então, quando você trabalha num grupo diversificado, que oferece várias soluções para os clientes, e principalmente essas soluções estando dentro do mesmo grupo, do mesmo trabalho, do mesmo local, a informação ela fica cada vez melhor, né? Ela fica cada vez mais privilegiada, ela fica cada vez mais elaborada. As pessoas dos núcleos se falam entre si e traçam estratégias entre si para aquele cliente. Então, esse processo da Prefab, por mais hoje que ela tenha se tornado
um instituto oficial, em que hoje a gente registra pesquisas no TRE, que a gente, né, oficializou o instituto para fora, mas ele já existia, como você falou, Mário, para dentro. Então, isso sempre foi utilizado na estratégia para os nossos clientes de uma forma geral. Hoje em dia, a gente já pode usar essa experiência, né, usar essa expertise para poder oferecer ao mercado de uma forma geral. Às vezes é um mercado que não precisa de todas essas soluções que a gente oferece e que precisa exclusivamente de pesquisa. E hoje é o que a gente pode oferecer de forma organizada, de forma com experiência, e que hoje em dia o que muitos institutos não faziam, nós estamos voltando a fazer, que é registrar pesquisa. Quando é que vocês vão voltar ao campo para essa campanha desse ano? Nós estamos entrando já no campo. Ah, vocês já estão hoje? Já estamos hoje no campo. Já, começando, né, a organizar a próxima pesquisa, uma pesquisa que a gente teve muito cuidado na elaboração, né? São 1.600 entrevistas, quer dizer, uma amostra bem significativa. Amostra, né? Monstra essa. É uma boa amostra, né? Com dois... Presidente, governador, senador, tudo. Presidente, governador, senador, cenário, né? Esse cenário de uma forma geral. Intervalo de confiança de 95%, a margem de erro ali na casa dos 2%. Então, como eu falei, com a responsabilidade que a gente trata os dados e trata a coleta, eu acho que nós vamos ter um resultado bem interessante de tudo isso que está acontecendo, desse cenário hoje político do Rio de Janeiro, que está começando a borbulhar. Agora o Henrique, a gente está aqui do lado do maior estrategista do Brasil, né? É verdade. Em campanha eleitoral. E ele, inclusive, a empresa dele se chama Estratégia. Né? Então, nosso gênio da estratégia está aqui do lado. O que a Prefab pode oferecer para um cara que tem uma visão ampla, né, da estratégia política, da estratégia de marketing, do que falar, do discurso, né? Esse cara aqui, graças a Deus, eu tenho a possibilidade de conviver com ele, aprendo muito. O que a Prefab pode oferecer para um estrategista desse quilate? Desse gabarito. Desse gabarito. Em primeiro lugar, preciso de uns segundos para chegar para o lugar de novo, porque senão, desse tamanho que eu ganhei aqui... Mas é verdade. Corroboro tudo que o Mário falou. Então, Mário, como eu acabei de falar, hoje em dia a gente consegue, né, oferecer ao cliente, né, ao Jackson, por exemplo, a possibilidade das pesquisas qualitativas, das pesquisas quantitativas, da gente trabalhar o tracking também, que é aquela pesquisa rápida, né, dinâmica, em que a gente vai mudando até a configuração das perguntas durante o processo, para que essa informação chegue de forma rápida, precisa e dinâmica, né? A própria construção de imagem do candidato, né? O nosso time da área de comunicação jovem, dinâmico, mais experiente, né? Temos aí um novo diretor de arte trabalhando conosco, né? Com muita experiência que veio, novos designers, o pessoal de produção de conteúdo também. Quer dizer, todo o processo de staff, né, de uma campanha, o grupo hoje, a LabPop, né, consegue condensar isso no mesmo lugar. Então, você não precisa ficar agora contratando um grupo que faz pesquisa, uma empresa que faz tracking, uma empresa que faz design. São soluções conjugadas, né, Eu Jackson? vejo isso em vocês como uma grande vantagem para qualquer candidato. Vejo como uma grande vantagem. Por quê? Porque uma coisa é quando você tem um instituto de pesquisa e o candidato contrata a pesquisa. Então, a rigor, você tem hoje uma estrutura que contrata a pesquisa e fornece a informação à equipe e ao candidato. É diferente isso. Quer dizer, a pesquisa ela acontece de qualquer maneira. Ela vai acontecer independente da demanda do candidato. Exato. Quando o candidato comparece, você tem o que dizer a ele, né? E uma coisa que eu aprendi muito contigo, Henrique, é a leitura correta da mudança de posição do eleitor. Esse é o grande problema que os institutos de pesquisa têm. Quando a gente fala isso, eu tenho insistido muito nisso. Eu acho que hoje a internet, a comunicação online, ela te permite saber como é que o eleitor está mudando toda hora, né? Porque aí você, tendo a razão da mudança, você pode interromper esse processo. Você pode interromper. Eu acompanhei muito de perto a eleição nos Estados Unidos da Hillary contra Trump, né?
E aí você foi vendo, e ali são profissionais mesmo, os caras são craques nisso, o cara fazia pesquisa a cada momento para saber exatamente o que estava impulsionando o eleitor. E o Trump fez isso com tanta maestria que ele conseguiu fazer um ponto de inflexão. Disse, daqui para frente, o eleitor não volta mais para Hillary, daqui para frente é comigo. E aí ele foi. A Hillary, por sua vez, pegou aquele ponto de inflexão e saiu para dentro do eleitor. Quando você vê o resultado final, você vê que ela ganhou no eleitor e ele ganhou no colégio. Exatamente. É uma eleição icônica, até que a gente acompanhou de perto. Né? Na época a gente estava lá nos Estados Unidos também, o Mário estava muito próximo. Vocês estavam lá nessa época. Estávamos lá, exatamente. Então a gente conseguiu acompanhar. E uma ferramenta fundamental para isso é o monitoramento digital. É isso que a gente fala. Não só a pesquisa em loco, né? Você me falou isso. O monitoramento mostra diariamente essa mudança de percepção do eleitor e esses fenômenos que acontecem durante os processos em que, às vezes, as pesquisas maiores e mais estruturadas não conseguem pegar porque elas precisam de um tempo de organização, de maturação. E, às vezes, Jacques, você sabe disso, isso acontece numa fala, acontece de um dia para o outro. Isso me chama muita atenção em vocês. É um depoimento que eu faço sempre. A Prefab consegue me dar em tempo real a informação que eu preciso. Porque vocês exploram muito a rede, vocês exploram muito a internet. Né? Exatamente. É diferente de um Datafolha que faz uma pesquisa longa, pesada, e depois, por marketing, começa a soltar os resultados aos poucos. Só que quando ela chega a soltar o último resultado, aquele quadro já mudou. O cenário já mudou. Já mudou. É interessante você falar isso sobre monitoramento, Henrique, porque teve uma eleição, Jacques, isso é muito curioso. Você que está com a gente já há muito tempo, né? Em 2012, né, era muito difícil você fazer mensurações na internet, né, e poder bancar aquilo cientificamente. E hoje, Henrique, a gente teve uma eleição recente aí que a gente fez, o Jackson, que a pesquisa dava, sei lá, 8% de distância, e o monitoramento foi feito na véspera, né? A analista, a gerente de análise de monitoramento digital falou, essa eleição vai ser mais apertada do que está dando a quantitativa. Quer dizer, ela entregou, a gente fez a pesquisa, foi feita, sei lá, um dia antes, e na véspera ela falou, essa disputa vai ser mais apertada. Mas apertada quanto? Eu acho que em torno de 4%, 5%, e bateu certinho. Ou seja, o monitoramento não pode mais ser desprezado, o monitoramento de redes sociais não pode ser desprezado às vésperas da eleição. Ele tem que ser analisado friamente, porque ele pode até suplantar uma pesquisa científica de campo. Não tenha dúvida nenhuma, Mário. O monitoramento hoje é o tracking de forma racionalizada. Né? Porque o tracking, você pegava o telefone, tem esse processo, entre aspas, semi-mecânico, né, do acompanhamento. Importantíssimo. Mas o monitoramento também tem isso sem precisar você ligar e entrar em contato com a pessoa. Porque você está entendendo o processo que está acontecendo naquela região espontaneamente. Né? Então, acho que o monitoramento é fundamental. Eu não lembro, né, a gente está aproveitando, contando causas aqui também, né, Jacques? Se eu não me engano, foi ali no Sul Fluminense uma eleição também, que a gente acompanhou, e que a gente passava resultados reais e resultados de monitoramento, e a equipe do candidato não acreditava no que estava acontecendo. Tipo assim, não, acho que não é muito por aí, não é muito por aí. A gente avisando que o processo estava mudando, porque esse candidato estava com uma vantagem larga, e a gente conversando com o candidato e a equipe meio que tomando vinho, entendeu? E aí a gente foi mostrando, tá virando, preste atenção que tá virando. Virou. Henrique, foi um prazer falar com você, recebê-lo aqui. Agora a gente tem que esperar o Henrique para falar sobre o resultado dessa pesquisa, né? Que a Prefab vai... Certamente, até do meio para o final dessa semana, a gente já consegue ter aí os resultados. Antes de você liberar o Henrique, posso dar uma palheta aqui? Claro. Para dizer o seguinte, a gente que mexe com estratégia, a gente mexe com projeto político. Projeto político não é uma eleição, projeto político são várias. A vantagem da Prefab é que ela, quando ele faz esse monitoramento, ela faz esse monitoramento em cima da eleição e tal, eu consigo saber por que eu perdi e por que eu ganhei.
o que vai me permitir manter a vitória ou conquistar uma vitória depois de uma derrota. Sem dúvida. Valeu, garoto. Estamos juntos. Obrigado, foi um prazer Léo. estar aqui. Obrigado. Na próxima vez. Tem que ser assim, a mão anda. Eu tenho que aprender. Esse é o sinal do programa. É isso. Próxima vez já com dados de pesquisa, dessa pesquisa que eu acho que vai poder clarear mais uma vez o cenário político no Rio de Janeiro. Valeu, irmão. Valeu, Tudo de bom. professor. Tchau. Professor Henrique Serra, uma lenda.